palavra do profeta Miqueias, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 16. Essa leitura é um pouco extensa, mas eu quero fazer essa leitura com você, para você ouvir na íntegra a palavra de Deus nesse texto. Verso 6 em diante. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais, e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não os anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. Ó moradora de Zaanã, não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao caro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete-Gate. As casas de Aquisibe serão para o engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levados para cativeiro. A palavra de Deus é sempre atual, assim como nos dias do profeta Miqueias, essa palavra teve a sua aplicação. Essa palavra de Deus hoje na nossa realidade, sobre as igrejas e sobre os povos, também tem a sua aplicação. A Bíblia é atual. E a partir desse texto eu quero fazer alguns apontamentos e algumas aplicações para a nossa vida e para a nossa realidade. O verso 6 e o verso 7 desse texto é um apontamento do diagnóstico do que estava acontecendo. É apontado a situação espiritual do povo. No verso 9, suas feridas são incuráveis. E essas feridas, elas vêm por causa do pecado. E dois pecados gravíssimos são apontados nesse texto. Primeiro, a idolatria. A idolatria é abandonar a Deus. A idolatria é a apostasia, é apostatar da fé verdadeira, da fé no Senhor Jesus Cristo, é apostatar daquele que é o Deus vivo e verdadeiro. Ao longo de várias gerações, o povo tinha se afastado de Deus. Aquela geração lá bem anterior, que ia ao templo para fazer culto, ouvia a palavra, mas a palavra não fazia efeito no coração deles. Aquela geração foi a primeira geração que entrou numa apostasia, numa mornidão. Aquela foi a primeira geração que abandonou Deus, ia para o culto esquentar banco, mas não vivia o evangelho em casa. Consequentemente, os filhos também entraram nessa apostasia, e os filhos dos filhos e a próxima geração também abandonaram completamente a presença do Senhor Deus, e a idolatria se tornou algo tranquilamente praticável em todo Israel, tanto a parte do norte como a parte do sul. Inclusive o governo de Israel, a parte do norte, implantou o culto aos ídolos, ofereceu para a sociedade bezerros de ouro, e as pessoas adoravam os bezerros de ouro, as astarotes e outros deuses que o próprio governo
havia incentivado que as pessoas adorassem. Mas idolatria também não se restringe apenas a adorar ídolos, adorar uma imagem, adorar um ídolo de gesso, de pedra ou de madeira. Idolatria pode ser amor ao dinheiro, amor ao corpo, amor a um carro, uma moto, amor a coisas. Às vezes a pessoa não tem um ídolo na sua casa, mas ela é profundamente idólatra pelo fato dela não amar a Deus acima de todas as coisas. Uma pessoa pode frequentar uma igreja evangélica e ainda ser terrivelmente idólatra. O segundo apontamento desse texto é a impureza. Ao redor do culto a esses deuses haviam as prostitutas cultuais. E quando nós estudamos a deusa Astarote, que era a deusa da fertilidade, ela estava se tornando comum entre a sociedade, os pais, o pai e a mãe, enviarem a sua filha de 15 anos para o culto a Astarote, e havia um orgulho muito grande que a sua filha se deitava com muitos homens ali ao redor dos ídolos, e ela então virava mulher e estava pronta para o casamento. E desse texto, desse contexto, estudando a idolatria de Astarote e a cultura egípcia, que vem a festa dos 15 anos, tão implantada na nossa sociedade. E os pais se orgulhavam disso. E ali o culto aos ídolos era um culto que também gerava dinheiro, as pessoas traziam as suas ofertas aos deuses, e aquela impureza sexual, a impureza espiritual tinha subido para Deus, e Deus estava derramando juízo sobre aquela desgraça toda. A causa do juízo, idolatria e impureza. Qual seria o juízo? Nesse texto, no verso 7, no verso 6, 7, e depois no verso 16, o apontamento de qual seria o juízo. Primeiro, a destruição total das cidades. Aqui nesse contexto, já estava chegando o ano 722 a.C., a Assíria já tinha invadido e estava destruindo a parte do norte, e a parte de Judá estava debaixo de ameaças. Mas o que Deus manda dizer para o povo é destruição de todas as cidades, destruição do templo, dos muros, e as pessoas seriam levadas para cativeiro, para trabalharem de escravos em terra estranha, na Assíria. E de fato assim aconteceu com a parte do norte. O juízo veio, e quando Deus decide colocar juízo sobre uma pessoa, não há para onde correr. Quem é o agente desse juízo? O próprio Deus. Não é o acaso, não é o diabo, não é uma má sorte, não é uma maré de azar, mas é Deus. Deus é justo e Deus não trabalha contra o seu próprio atributo, que é a justiça. E qual era a ferramenta de Deus para derramar juízo? Naquele momento, o povo assírio. A Síria era terrível, eles eram conhecidos como violentos e sanguinários naquela época. Assim Deus também trabalha por meio de juízos hoje, falências financeiras, problemas de saúde, guerras, batalhas espirituais. Deus é o agente do juízo nos dias de hoje, e o Deus é o mesmo e trabalha da mesma forma também hoje no meio das igrejas, no meio das famílias, no meio das cidades, em cima dos líderes. Deus trabalha com juízos para punir o pecado e para frear a iniquidade. E nós vamos ver que a paciência de Deus se esgota. A palavra não deveria mais ser pregada. A partir do verso 10 até o verso 15, nós encontramos a citação de 10 cidades que o profeta cita, dizendo: não prega mais isso, não prega mais aquilo. Você não deve mais pregar a palavra para aquela cidade. Pois uma pessoa que muitas e muitas vezes ouve o evangelho e ouve e rejeita a palavra, chega uma hora que Deus diz: não prega mais, porque Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, não deis o que é santo aos cães, e não se joga pérolas aos porcos.
Se uma pessoa rejeita e rejeita e rejeita, chega uma hora que Deus larga a mão da pessoa e não é mais pregado o evangelho para ela, pois ela rejeitou. Da mesma forma aconteceu com essas 10 cidades. Essas 10 cidades era Judá, era a parte do sul. Nesse mesmo momento em que Miqueias está falando para o lado sul, para Judá, o lado norte está sendo invadido, está sendo trilhado pelos assírios, sem misericórdia e sem piedade. Mas a parte do sul, como o povo está reagindo? Nesse texto é muito claro, quando o profeta diz: se prepara Judá, se prepara Jerusalém, pois o juízo está vindo também. Na verdade, as pessoas de Jerusalém, onde tinha o templo, onde ainda tinha alguns sacerdotes, ainda se fazia um culto para Deus, eles estavam muito confiantes. Eles acreditavam que Deus habitava no templo e que pelo fato de eles terem um templo, nada lhes aconteceria. Porque eles iam na igreja, eles ainda davam as suas ofertas, mesmo que praticavam a idolatria e a impureza, mas eles acreditavam que nada lhes ia acontecer, porque eles tinham um Deus com eles. Esse mesmo problema acontece hoje também entre o nosso povo evangélico no país. As pessoas vão na igreja, mas continuam pecando, praticando o pecado, mas elas são petulantes ao ponto de pensar que nada vai me acontecer, porque eu sou evangélico, ou porque eu sou batizado, ou porque eu devolvi o meu dízimo e dei um pouco de oferta, ou porque eu tenho uma certa amizade, uma proximidade com o pastor ou com o diácono. As pessoas são loucas quando elas pecam e pensam que nada vai me acontecer. Esse texto nos deixa claro que as pessoas pensavam que isso nunca vai acontecer comigo. Isso pode acontecer lá com a parte norte. Isso pode acontecer com alguma outra pessoa, mas não comigo. Não, comigo nunca vai acontecer. Se você anda em pecado, o juízo vai vir um dia na sua vida. Cedo ou tarde, a paciência de Deus vai acabar acerca de você. Vai acabar para cima de você. E Deus vai colocar juízo. E Deus vai colocar você nas mãos de alguém para trilhar você. Qual que é a reação do profeta? Esse texto é muito interessante, que o profeta, ele diz assim: eu lamento e eu uivo. A dor que o profeta Miqueias sentia, por causa que ele sabia o que estava acontecendo. Um profeta estava andando em santidade na presença de Deus, mas ele sentia pelo que Deus ia fazer. Ele lamentava pelo pecado, ele entendia a idolatria e a impureza sexual, ele sabia o que Deus estava por fazer, e ele lamentava, ele uivava como chacais, como avestruz que chora. Ele estava lamentando, sabendo o que iria acontecer com o povo. Dessa mesma forma, o povo de Deus precisa se comportar diante do pecado. O povo de Deus precisa andar de cabeça baixa, quebrantado na presença de Deus, pois o pecado jamais trará algo de bom para uma pessoa. Mas essa palavra, a semelhante modo como na Bíblia desse período, hoje a palavra pregar sobre pecado, sobre arrependimento, não é uma palavra agradável. Há muitas pessoas que não gostam muito de ouvir sobre isso, e não gostam muito de serem tocadas por essa palavra, e também preferem pensar que Deus não seria capaz de fazer isso, porque eu sou uma pessoa tão boa, mas tão boa, Deus não faria isso comigo, porque eu trabalho, eu pago meus impostos, e eu sou uma pessoa boa. De semelhante modo, naqueles dias, naquela época, as pessoas também pensaram assim. E a destruição veio, destruiu as cidades e levou os filhos também para cativeiro. Você pode olhar na sua Bíblia, no verso 16, até mesmo as criancinhas, os filhos, são levados para a Síria, para cativeiro, para trabalharem de escravos nas casas dos ricos lá na Síria. Eu desejo que você
pense sobre essa palavra, medite sobre essa palavra, leia essa palavra na sua Bíblia. E eu desejo que Deus abençoe você por meio dessa meditação em nome de Jesus. Amém.